agora nós vamos seguindo aqui com o programa e eu vou falar com a Renata, que já está aqui, a gente já deu uma chamadinha. Hoje ela vai nos contar sobre os vários tipos de açúcares que existem. E quantos são, Renata? Então, tem vários açúcares. Tá. Aqui a gente vai mostrar alguns dos mais utilizados. Tá bom. Aqui a gente tem o açúcar mascavo. Ele é extraído da cana-de-açúcar. Então, o que esse escurecimento é que ele tem mais vitaminas, mais minerais. Ele vai ter menos refinado. Isso, ele não é refinado. Nada, nenhum. Não tem aditivo químico, até por essa cor escura. Tá. Então, ele tem o ferro, o cálcio, ele tem sais minerais como o potássio, como o fósforo, como o magnésio. Então, ele preserva os nutrientes. Aqui do lado a gente tem o açúcar demerara. Qual que é a diferença? Ele também é extraído da cana. Ele tem um leve refinamento, não utiliza aditivos para fazer, porque é bem superficial. É só para dar uma clareada e tirar o sabor, porque o mascavo tem um sabor mais característico da cana. Parece rapadura. E o demerara, a diferença é que em culinária ele é mais usado, porque ele acaba ficando sem esse sabor. Mas tem também esse lado mais positivo, de ser menos refinado. Ele é um refinamento leve, a vantagem é de não usar aditivo químico para fazer isso e preservar nutrientes. Tá. Bom, gente, segundo o Ministério da Agricultura, o nosso país é o maior produtor de açúcar que existe, né? Ele é responsável, para que vocês tenham uma ideia, por mais da metade do açúcar comercializado no mundo. Olha como a gente produz açúcar. Por isso que nós estamos mostrando para vocês os vários tipos, porque não adianta ser um grande produtor e os próprios, residentes desse país acabarem utilizando o açúcar de pior qualidade. Exatamente. Então, vamos continuar aí no caminho do açúcar. E esse daqui? Esse aqui é o cristal. Então, assim, essa cor dele, ele passou já por refinamento, já foi utilizado aditivos químicos para chegar nessa cor mais clarinha, desse branco, e perde nutrientes, perde todos esses outros nutrientes, ferro, cálcio, sais minerais. É muito utilizado para doces, né? Chefe adora fazer doce com açúcar cristal. E depois? Depois tem o refinado, que ele ainda passa por mais refinamento. Então, nutrientes ele fica sem mesmo. Ele vai fornecer só a caloria. Não tem nada de nutriente o açúcar? Não, esses brancos já perdem todos os nutrientes. O que ele tem? Ele tem uma caloria que a gente chama de caloria vazia. Fornece uma caloria sem fornecer nutriente. Nada, quer dizer, você engorda e não está se beneficiando de nada. Exatamente. Tem coisa que você engorda, pelo menos você aproveita alguma coisa, né? E aqui, o que é? Esse é o açúcar light, açúcar magro, como vários nomes. Vale a pena? Qual que é a diferença? Ele vai ser utilizado o açúcar refinado. E eles acrescentam algum adoçante, aspartame, algum tipo de adoçante. É que não fornece caloria. Aí o que acontece? Você vai consumir menos, porque ele adoça mais, consequentemente vai estar ingerindo menos calorias. Porém, sem nutrientes também. Tá bom. E o do meio ali? Aqui é um açúcar orgânico. Então, qual que é a diferença? Que eles garantem que desde a produção dele toda até a industrialização não foi utilizado nenhum componente artificial. Então, ele garante. No caso desse é o demerara. Vai ter os nutrientes do demerara com nenhum tipo de produto acrescentado nele. Isso. Tá. É por isso que ele é bem mais caro. E aqui na pontinha? E o último é a frutose. Esse é bem importante estar falando, porque ele é o açúcar extraído de frutas e milho. E muitas pessoas falam, mas não é da fruta, é saudável? O que acontece? Extrai apenas o açúcar. Vitaminas, minerais, fibras, não existe. Então, ele na fruta é saudável. Mas ele acrescentar em receita tem a caloria vazia também. Também. Agora, qual o pior malefício do açúcar? Não é só a caloria, né? Tem mais. O problema do excesso dele é que ele vai ser armazenado como forma de gordura. Então, vai acarretar em excesso de peso, doenças como diabetes tipo 2, obesidade, aumentar triglicérides, colesterol, porque o excesso do açúcar converte em gordura. Então, consumindo acima vai aumentar as chances dessas doenças. É branquinho assim só para enganar a gente, né? Parece angelical, mas não é não, viu? Pode ser um grande inimigo. E aqui a gente tem até um açúcar que é bem bonitinho, se usou mais, né? Atualmente não vejo tanto assim, que é para adoçar chá, tal, né? Mas tem outras coisas que eu posso usar ao invés do açúcar? Então, se eu for tomar um chá, mel seria uma boa opção? Vai ter as calorias, mas vai ser algo também mais saudável, porque também tem os minerais. Tem o ferro e tem os minerais, como o mascavo e o demerara. E esses outros produtos que você separou aqui?
Então assim... Cheios de açúcar? Porque o que acontece? É muito comum, Claudete, as pessoas falarem assim, mas eu não coloco açúcar em nada. Tá. Mas o que consome já tá mais do que deveria. Já tem muito açúcar? Tá. Então a gente vai dar uns exemplos aqui. Então deixa eu ver aqui, eu não coloco açúcar em nada, eu só uso adoçante. Deixa eu ver onde que eu acabo ingerindo muito açúcar. Então vamos lá. Tá. Aqui é um copo de refrigerante. Simplesmente ele tem 12... cubinho desse de açúcar aqui dentro. 12 desse? 12, isso. Cada cubinho desse, 3 gramas. Então, só Mas e se for o refrigerante zero? Não vai ter o açúcar. Não vai ter esse açúcar. Não, o zero tá livre? Do açúcar? Do açúcar, sim. Tá. Ela já riu porque, né, nenhuma nutricionista indica refrigerante. Mas o refrigerante normal, 12 tabletinhos. 12. De açúcar. É bastante. Aqui é um achocolatado, é isso? Aqui é aqueles achocolatados prontos. Tá. Ele também tem 10 quadradinhos do açúcar, nessa quantidade. 10 quadradinhos pra ele? É tão gostoso, né? Pronto, você não come açúcar, mas se toma chocolatado, já comeu 10 quadradinhos. Aqui? Aqui é uma bebida de soja, aqueles sucos de soja. Com fruta. Fala, é suco de soja com frutas. Tem 7 quadradinhos. O de soja? O de soja e de frutas. Nossa, é muito quadradinho. E aqui, é um suco? Esse é um suco industrializado de suco de caixinha. Tá, de fruta. Ele tem 7 também. Agora, esse daqui tem 0, esse daqui tem 0. Se eu pegar o 0, tô livre do açúcar. Ele vai ter um pouco menos, porque ele vai ter ainda a frutose, que é considerado um açúcar, que é o açúcar das frutas. Mas vai ter, mas em menor quantidade, né? Agora, vai me dizer que na bolacha água e sal, olha o nome. Renata, olha o nome. Água e sal. Como é que pode ter açúcar aí? Não tem açúcar. Fala sério. Não tem só água e sal, tem açúcar. Mentira que tem açúcar. No biscoito, água e sal tem açúcar? Exatamente. Aí você fala, não vou comer açúcar. E come 4 biscoitinhos, água e sal. Não, e isso, Claudete, isso é só o açúcar, fora o carboidrato, porque a gente não tá contando a farinha, que a farinha também vai ser transformada em açúcar. A gente tá falando do açúcar de adição, que é esse açúcar branco de mesa. Em açúcar? Também. Tudo de farinha transforma. Se eu como um prato de macarrão, ele se transforma em açúcar? Todo o final do carboidrato vai virar açúcar, vai virar glicose. Todo o final do carboidrato. Por isso que carboidrato engorda, né? Por isso que é bom escolher umas fontes saudáveis. Por exemplo, frutas, cereais integrais, porque vai fornecer um carboidrato, porém vai ter vitaminas, minerais que a gente precisa dele também. Mas quantos biscoitinhos tem 4 quadradinhos de açúcar? Em 7. 7 biscoitinhos, 4 quadradinhos de açúcar. E essa bolacha deliciosa, recheadinha, com carinha, tão bonitinha, tem muito açúcar. Também. Essa tem em 3 unidades, já tem 4 quadradinhos do açúcar. Agora, para acabar com a alegria da sua tarde e daquele pãozinho que você estava pensando em ir até a padaria comprar, lá vem a nutricionista dizer que no pão de sal, aqui é chamado pão de sal, né? Vocês chamam pão de sal, né? Lá a gente chama pãozinho francês. Mas que no pãozinho francês tem açúcar. Também tem. Ele tem em cada unidade 4 quadradinhos do açúcar. São 3 gramas cada quadradinho. Perfeito, Renata. Você provou que realmente a pessoa que fala eu não como açúcar, come muito mais açúcar do que pensa, porque em quase tudo tem açúcar. Exatamente. E aqui você trouxe algumas coisas, alguns, né, mais comuns, assim, mas tem muitos outros ainda. E como é que essa farinha, esse carboidrato, o próprio açúcar, ele vai se alojando dentro da pessoa? Por que a pessoa vai engordando? Então, o que acontece? A quantidade recomendada. A Organização Mundial da Saúde recomendava que até 10% das calorias de uma dieta poderia ser proveniente do açúcar. Esse ano eles mudaram a recomendação para 5%. Então, assim, uma pessoa que faz uma dieta de 1.200 calorias, que é uma dieta de emagrecimento, o que seria esse 5%? 5 quadradinhos desse. Então, você pode ver que, por exemplo, em um copo ali do refrigerante, já tem 12. Então, assim, a quantidade é muito acima. Numa dieta aí de 2.000 calorias, 8 quadradinhos desse, que seria esse 5%. Então, a quantidade é bem acima. É por isso que o mundo está obeso. Por isso que cada dia mais aumenta a obesidade, diabetes, pelo excesso de calorias. Porque e alimentação se o recomendado são 5 quadradinhos, imagina, quem não toma um copinho, eu não estou falando de um copo, um senhor copo. Esse copico, vou falar assim, de refrigerante, se já tem 12 quadradinhos de açúcar no refrigerante. Eu esqueci de falar do leite condensado. Aqui isso aqui é por colherada? É por colher de sopa, tem 3 também. Por colher de sopa? Por colher de sopa. Imagine você que faz furinga na latinha e engole, hein? Fica chupando a latinha, ó. 1 colher de sopa
3 quadradinhos aqui do leite condensado. Tão gostoso você, leite condensado. Tão pecaminoso também, viu? Então, qual é a recomendação para quem está em casa vendo o nosso programa? Pare, pense, analise, coloque na porta da geladeira, não comer açúcar. Sempre assim, por uma fonte mais natural, consumir assim o carboidrato, que vai virar açúcar também, glicose, de uma forma de frutas, que vai oferecer outras vitaminas, cereais integrais, verduras, hortaliças, que vai fornecer energia de uma maneira benéfica, que vai trazer outros nutrientes juntos. Quando uma pessoa quer emagrecer e procura nutricionista, é isso que ela faz? Analisa o que a pessoa come e cria um cardápio tentando satisfazer o gosto daquela pessoa sem que ela tome remédio para isso, mas com esse conhecimento que a nutricionista tem, pensando em tudo isso, no carboidrato que vai virar açúcar, no açúcar do pãozinho. Tirar ao máximo assim, esses alimentos industrializados e mais para alimentação natural. Integral. Isso. Faz bem mesmo, né? Eu queria te agradecer, Renata. Obrigada por ter vindo. Ela também vem de São Paulo participar do programa. O telefone é 011-4251-3000, tá certinho? 4251-3000. Obrigada, meu amor. Ó, aí o recadinho, o e-mail dela, tá? nutricionista@benestarlight.com.br. Obrigada, viu, Renata? Bom, já que falamos de açúcar e a gente acaba não resistindo, sabe como é que é, né? Um copinho de refrigerante aqui, uma rosquinha, um pedacinho de bolo lá. E não tinha nem bolo aí. Bolo deve ter um monte de quadradinho, viu?